A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje eu quero falar e relatar e compartilhar com todos uma experiência que eu tive há mais ou menos 8 a 9 anos. Sobre um sonho, eu digo sonho, mas não sei se foi visão. Aonde eu fui até o inferno em sonhos. Mas antes de eu relatar, quero ler aqui uma passagem bíblica que está no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. E o título é As Visões e Revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está falando sobre a visão que ele teve, aonde Deus levou ele até o céu. Em visões, ele diz, ele não sabe dizer se ele foi no corpo ou em espírito. Da mesma forma, o que aconteceu comigo, né? No meu caso, eu fui no inferno. Eu não sei se eu fui no corpo ou se eu fui no espírito. Não sei se o meu espírito saiu e foi até o inferno. Não sei dizer, Deus o sabe, como diz Paulo, né? Então, vamos lá. Foi num dia de domingo, por volta das 5 horas da manhã, aonde meu esposo acordou, né? E eu acordei também. E ele estava no propósito de oração no monte, orar pelo povo. E ele falou para mim que se ele se atrasasse um pouquinho, era para mim começar a reunião, né? Do monte ele já vinha direto para o altar realizar o culto. E eu olhei no relógio, era 5 horas da manhã, por aí assim. E eu estava um pouco sonolenta. Sabe aquele estado que a pessoa não está nem dormindo e nem acordada? Eu não sei dizer. Só sei que eu já me vejo dentro de um rio com água nos joelhos. E dali, de repente, não sei como foi, eu já me vi lá no mais profundo centro da terra. Minha mente sabia que ali era o inferno. Uma das partes do inferno, porque o inferno tem várias partes. E dali eu me via. É como se eu me visse a câmera, um exemplo, né? Eu me via em pé, lá no profundo da terra. E de lá eu olhava para cima, onde nós pisamos. Eu olhava e tinha um buraco. Para mim, era um buraquinho pequeno, né? Porque eu estava muito distante da terra. Era um buraco pequenininho. Só que o buraco era grande. E eu olhava para cima, eu conseguia ver um raio de sol, uma luz, era o sol, né? O buraquinho ficava pequeno para mim, só que era grande, né? Porque eu estava muito distante, o mais profundo centro da terra. E dali, já começo a ver várias almas, várias pessoas caindo dentro de algo. Eu vou tentar explicar da maneira que eu possa para você compreender. Era, vamos dizer, um aquário quadrado. Eu estou falando aquário que é para você entender. Imagine um aquário cheio de água e aquele aquário cheio de peixinhos. Os peixinhos são as almas, as pessoas que estavam caindo ali dentro. E aquele aquário estava encostado na rocha do inferno. E tinha vidro grosso, transparente. E eu olhava para cima, vinha almas, pessoas caindo toda hora, sem parar. Umas caíam de cabeça para baixo, outras com as pernas para o alto. Eu vi uma outra pessoa caindo, gritando de cabeça para baixo, sem saber para onde que ia, gritando, desesperada. E elas caíram dentro dessa fornalha. Eu digo fornalha de fogo é uma maneira de você entender.
elas caíram dentro daquela fornalha, e aquela água era água líquida. Aliás, era fogo líquido, fogo em forma de água. E elas caíam, eu olhava para cima, quanto mais eu olhava, mais almas vinham caindo, mais pessoas vinham caindo. E elas caíam e se afogavam, elas se submergiam e se afogavam, e levantavam a cabeça de novo. É uma maneira de você entender. Elas se afogavam dentro daquela água, elas se debatiam de um lado e para o outro, sem parar. Se debatiam. Eu não conseguia ouvir, creio que Deus não permitiu, de tão terrível que era. Mas pelos gestos, eu vi que elas estavam gritando, dando os uivos, e aquilo entrava no meu coração e eu ficava desesperadamente. E eu colocava a mão na cabeça e eu dizia: meu Deus, eu tenho que falar do teu nome, eu tenho que falar do nome de Jesus, eu tenho que pregar a palavra de Jesus. Do que adianta eu comprar sapato se as almas estão vindo para o inferno? Eu creio que Deus me permitiu com que eu visse essas pessoas ali, porque naquele momento em que eu estava passando, eu não tinha muitos recursos, eu não tinha sapatos o suficiente, eu tinha alguns, pouquíssimo, 2 ou 3, já estavam todos rasurados, e naquele tempo meu esposo não tinha condição, né? Nós estávamos na obra, na igreja, só que era no início, no começo, a gente não tinha ainda aquele recurso. E as pessoas da igreja, não digo todas, mas algumas pessoas, membros com alguns obreiros, aqueles grupinhos, eu via, eu escutava elas falarem coisas e me criticavam que eu não tinha sapato, né? Eu não tinha condição de estar bem apresentada. E eu acho que eu acabei deixando isso entrar no meu coração, e eu comecei a ficar preocupada em querer comprar sapatos, em querer estar bem apresentada. E aquilo entrou no meu coração. E eu não fiz o que Deus mandou, porque nessa mesma cidade, lá tinha vários jovens que eram homossexuais. E quando eu saía na rua, nas praças, aonde eu passava, eu via jovens. E eu sentia no meu coração para me pregar a palavra, para me falar de Jesus para aqueles jovens. Mas eu não falava, eu não falei, porque eu achava que eles não iam me ouvir. Então não falei. Mas antes disso, eu lembro que eu tive um sonho onde meu esposo estava fazendo culto, a reunião, pregando, e tinha um jovem perto, na porta da igreja, e eu estava ali, e eu estava falando de Jesus para ele, mas eu perguntava: vamos entrar na igreja? Eu dizia para ele, ele dizia: não, eu não vou entrar, eu não posso, não vou porque eu não tenho roupa. Eu não sei como que foi lhe explicar no sonho, que eu consegui as roupas e dava para ele. E eu dizia: vamos entrar na igreja, vamos ouvir a palavra. Ele dizia: não, eu não posso ir porque eu estou sujo. Eu não sei como foi, só sei que já estava com o balde de água jogado em cima da cabeça dele. E eu dizia: vamos entrar, e ele dava desculpa. Só sei que eu acordei e o rapaz, o jovem, não entrou. Então eu creio que Deus ele permitiu que eu visse essas pessoas no inferno, porque eu não obedeci a Deus, eu não fiz o que Deus queria que eu fizesse, que era pregar a palavra para aqueles jovens. E quando eu acordei desse sonho, eu só sei que quando eu me vi, eu estava de olhos fechados. Eu dizia: meu Deus, me dá força, Senhor, porque eu não conseguia me levantar. Eu não tinha forças no meu corpo, não tinha força, eu não conseguia, eu tentava, mas eu não conseguia me levantar. E eu dizia: Senhor, me dá força. Eu fiquei ali por alguns minutos e foi indo aos poucos. A força foi voltando para o meu corpo
E eu me levantei, tomei banho, me arrumei, fui para o culto, começar a reunião, mas a minha perna, eu toda tropa. Eu não conseguia andar perfeitamente, eu estava meio tropa, digo assim, uma forma do meu linguajar, né, não sei se você entende. E eu passei vários dias chocada com aquelas cenas que eu vi do inferno, nem vontade de comer. Eu tinha, quando aquelas cenas, me lembrava daquelas cenas, porque era terrível, é chocante. E naquela cidade, quando alguma pessoa morria, eles passavam o carro de som avisando. E todas as vezes eu já vinha aquela imagem, aquela preocupação, e eu dizia, meu Deus, eu pensava, Senhor, será que essa pessoa que morreu, ele morreu com o Senhor Jesus? Meu Deus, se ele não morreu, e agora ele deve estar lá no inferno sofrendo, eu ficar com aquilo na minha mente, porque era terrível, gente, terrível, foi terrível ver aquelas pessoas sofrendo. E em outra parte do sonho, no mesmo sonho, eu já estava num lugar, era outra parte do inferno, com um balde, não sei como. Eu estava com um balde de água, porque as paredes do inferno tinham um lodo grudento e fedido, que pegava fogo. E eu me via já com um balde de água, não sei como foi, só sei que eu já estava lá com aquele balde de água, eu jogava água nas paredes e o fogo apagava. E de repente pegava fogo de novo e eu jogava água. E a parede pegava fogo de novo e eu jogava água. E a parede pegava fogo de novo e eu já estava cansada daquilo ali. E de repente já me encontro no mesmo sonho em outra parte. Eu me encontro na beira de um rio e eu vejo pessoas dentro daquele rio. E naquele rio tinha uns capins secos que pegavam fogo. E aquele fogo ia vorazmente, rápido, pegando e ia atrás daquelas pessoas. E algumas pessoas conseguiam se salvar, outras não, outras eram queimadas pelo fogo. E foi assim que aconteceu. Então esse sonho, essa experiência que Deus me mostrou não foi só para mim. Eu, quando tive esse sonho, eu contei para algumas pessoas acreditavam, outras riam, debochavam, até gente da obra mesmo. E eu ficava tão chateada porque as pessoas não acreditavam, que eu me calava, eu não queria mais falar desse sonho. Mas dentro de mim sempre tinha aquela cobrança para mim falar do que eu vi, porque Deus me mostrou, não foi só para mim, para que eu falasse para outras pessoas. E um dia desses eu vi alguém dizendo, outro dia alguém disse, alguém comentando, falando assim, eu escutei na rua, uma pessoa falou assim, o inferno não existe, morreu, acabou. Eu falei, não, na minha mente, só comigo, eu preciso falar desse sonho, dessa experiência. Quero dizer para você que o inferno existe, ele é real. Quero dizer para você, se converta, aceite a Jesus, não importa o pecado que você fez, se você matou, roubou, se você é uma prostituta, um drogado, homossexual, seja lá o que for, se você se arrepender, pedir perdão, de fato, de verdade para Jesus, Jesus, ele te perdoa, ele te aceita, ele te salva. Em nome do Senhor Jesus, amém.